Vamos lá abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 7. Nós estamos caminhando numa série Casas. Estamos mostrando para vocês, através dos evangelhos, que Jesus gostava de casas, que Jesus estava sempre na casa de alguém. Jesus frequentava o templo, mas Jesus estava sempre na casa de alguém. E na casa que Jesus entrava, que ele estava, ali havia cura, havia libertação, transformação, salvação. Nós vamos continuar caminhando nessa série de casas. Mas hoje é um texto um pouco diferente do que a gente está acostumado. Porque até aqui, nos outros textos que nós trabalhamos nos outros domingos, nós vimos Jesus na casa das pessoas, e sempre a ênfase do texto estava naquilo que Jesus produz na vida das pessoas, naquilo que Jesus faz ao entrar na casa das pessoas. Por exemplo, nós vimos lá na primeira pregação que Jesus estava numa casa, num casamento, numas bodas em Caná de Galileia. E Jesus então transformou água em vinho. Jesus trouxe alegria e transformação para aquele casamento, para aquela família. Depois nós vimos Jesus entrando na casa de Pedro e curando a sogra de Pedro. Jesus trazendo cura, trazendo libertação para a sogra de Pedro. Há alguns que dizem que Pedro negou Jesus por causa disso, porque Jesus curou a sogra dele, né? Mas é fake news, tá, gente? Isso é só uma piada, né? Mas ele traz cura, ele entra na casa de Pedro e ele cura a sogra de Pedro. Depois nós vimos Jesus transformando a vida de um paralítico. Ele salvou o paralítico e ele curou o paralítico, aquele que foi descido por 4 homens até a presença de Jesus. E semana passada vimos Jesus entrando na casa de Levi, Mateus, e transformando um improvável publicano em um homem de Deus, em um discípulo, em um servo de Deus. Aquele que era escória da sociedade da época, ou desprezado por todos da época, um corrupto, alguém que ninguém veria a possibilidade de salvação, mas ele sendo transformado através da presença de Jesus. Mas o texto de hoje, ele traz uma ênfase diferente. A ênfase não está no que Jesus produz na vida das pessoas, mas a ênfase está em como nós tratamos Jesus na nossa casa, em como nós tratamos Jesus, como nós recebemos Jesus. Então a gente viu até aqui que Jesus chegava e ele produzia alguma coisa abençoadora para as pessoas, mas o texto de hoje inverte um pouco, e ele vai tratar sobre como nós tratamos Jesus, como nós recebemos Jesus na nossa casa. Vamos ler lá Lucas 7, do 36 em diante. Diz assim, olha: Oi. Meu marcador está no lugar errado, perdão. Agora sim. Lucas 7, 36 em diante. Diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele,
porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse Jesus a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém? Fecha os olhos comigo mais uma vez. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra viva, poderosa, eficaz, e a ela nos submetemos nesta hora, para que ela faça aquilo que lhe apraz e que for designado em nossa vida, alma e coração, e que sejamos capazes, Senhor, de viver e de responder aquilo que a palavra nos sugere, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, na época de Jesus, um bom anfitrião, ele deveria cumprir com alguns costumes que eram presentes naquela época, ao receber alguém na sua casa. Quando um convidado chegava na casa daquela pessoa, ele normalmente era recebido por um beijo no rosto, se fosse um convidado honroso, né? Que é o que a Bíblia chama de ósculo santo, era um beijo no rosto. Depois aquele convidado, ele providenciaria que os pés daquela pessoa fossem lavados. Vale lembrar que naquela época eles nem mesmo sentavam em cadeiras, a mesa era mais baixinha e eles se assentavam no chão, os pés talvez ficavam assim para trás, então os pés sempre ficavam muito próximos até da mesa onde as pessoas se alimentavam. Então era um costume que as pessoas chegavam com os pés empoeirados, com as sandálias empoeiradas, e então o anfitrião, ele preparava uma bacia, e algum servo ali, ele lavava os pés daquela pessoa. Isso era considerado uma boa recepção em uma casa. E se fosse para honrar mesmo aquele convidado, a cabeça desse convidado era ungida também com um unguento, com um óleo perfumado, para que aquela pessoa fosse bem recebida ali. Esse era o costume. Todos aqueles que eram bons anfitriões, eles faziam isso, eles tinham o costume de fazer isso. Na pior das hipóteses, o camarada ia pelo menos providenciar uma bacia de água para que a própria pessoa lavasse os seus pés. Na pior das hipóteses, Jesus, ele é convidado aqui para a casa desse fariseu que se chama Simão. E ao chegar ali, ele não é recepcionado com esse beijo, ele não é recepcionado com a lavagem dos pés, e nem mesmo uma bacia com água é providenciada para que ele pudesse lavar seus pés, muito menos lhe ungem a cabeça com unguento. Simão demonstra assim que ele não era um bom anfitrião, ou na verdade, que a presença de Jesus ali era uma presença qualquer, era apenas mais uma pessoa, um convidado qualquer, um convidado trivial àquele jantar, àquele local. Já nessa cena ali, aparece uma mulher que o texto chama de mulher pecadora, e esta mulher, ela faz completamente o contrário. Ela nem é convidada para o jantar, mas ela invade
aquele jantar, e ela vai direto aos pés de Jesus, e ela chora aos pés de Jesus. Então, ao invés de água, ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. Ao invés de um ósculo santo, essa mulher beija os pés de Jesus, e ela seca os próprios pés de Jesus com os seus cabelos. E ao invés de ungir a cabeça de Jesus com um unguento, ela pega um perfume caríssimo e ela joga aos pés de Jesus, ela derrama aos pés de Jesus. Aquele perfume que ela derrama aos pés de Jesus, possivelmente é a economia da vida daquela mulher, equivale a 300 diárias de trabalho. Faz as contas aí, quanto você ganha por dia, e quanto seriam 300 diárias de trabalho em um perfume. Era economia, era aquilo que aquela mulher foi juntando por muito tempo. Ela quebra aquele vaso de alabastro e ela unge, ela derrama aos pés de Jesus. Então temos um contraste aqui muito interessante nesse texto que nos é apresentado. E nesse contraste, algumas lições são importantes para nós, dentro daquilo que nos propomos a meditar nessa noite, e em como receber Jesus na nossa casa. Então preste atenção, esse texto, diferente dos outros que nós lemos até aqui, ele se passa em uma casa também, tem a ver com Jesus em uma casa também, tem a ver com Jesus jantando numa casa, mas esse texto, a ênfase é colocada sobre como Simão recebe mal Jesus, e como uma mulher improvável, que ninguém talvez imaginaria, que nem era convidada para aquele jantar, ela recebe Jesus de uma forma extraordinária, extravagante, como uma verdadeira adoradora aos pés de Jesus. Então, diante disso, eu quero destacar algumas lições para nós aqui. Primeiro, nós não podemos tratar Jesus com trivialidade. Nós não podemos tratar Jesus com trivialidade. A palavra trivial, querido, significa o que é do conhecimento de todos, o que é corriqueiro, o que é vulgar, o que não revela maiores qualidades, o que é ordinário, o que é comum, o que é normal, mas não é comum no sentido de estar simplesmente sempre presente ali, mas é comum no sentido de algo que não tem grande importância, algo que não tem grande valor. Um dos antônimos, dos contrários de trivial, é especial, por exemplo. E é nesse sentido aqui que eu estou me referindo. Algo que é especial e algo que é trivial. Então são contrários um ao outro, são antônimos. Especial, o antônimo contrário é trivial. Então, quando tratamos a presença de Jesus com trivialidade, significa que nós paramos de perceber que a presença dele na nossa vida, na nossa casa, no nosso meio, é algo extremamente especial e extraordinário. Então, o que nós percebemos aqui é que uma das falhas de Simão, o fariseu, foi justamente porque ele tratou Jesus como uma outra pessoa, uma pessoa qualquer. Ele tratou Jesus com trivialidade. Ele tratou Jesus como se a presença de Jesus ali não fosse especial, como se fosse uma presença ordinária, normal, comum, e simplesmente tratou Jesus sem grande apreço, sem grande especialidade. Meus irmãos, a Bíblia fala que Jesus, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é o Deus de proximidade, ele é o Deus de intimidade, ele é o Deus de comunhão. Jesus, ele é a manifestação clara da graça de Deus presente entre nós. Isso é maravilhosíssimo demais, isso é extraordinário. Mas o que nós temos percebido é que o fato da presença de Jesus estar conosco,
o fato de Jesus estar presente em nós, o fato de Jesus habitar em nós, o fato de Jesus conviver conosco, ter comunhão conosco, às vezes, na vida de algumas pessoas, faz com que elas o tratem com trivialidade. A pessoa para de perceber o quão especial é a presença de Jesus. A pessoa para de perceber quão extraordinário é a presença de Jesus conosco. E a gente começa a tratar Jesus com uma naturalidade ruim, negativa. Não é uma naturalidade no sentido de intimidade, comunhão que eu estou falando, mas é aquela naturalidade como se Jesus não fosse tão especial quanto Ele é, como se Jesus não fosse tão importante como Ele é. Nós vamos nos acostumando com a presença de Deus, nós vamos nos acostumando com o sagrado, nós vamos nos acostumando com o sobrenatural. E se você parar para analisar, esse Simão da qual o texto trata, ele era justamente um religioso, ele era um fariseu, ele era uma pessoa que estudava a Bíblia, ele era uma pessoa que tinha contato direto com as Sagradas Escrituras, era uma pessoa que frequentava a nata do templo, digamos assim, é uma pessoa que frequentava os melhores ambientes religiosos da época. Mas é aqui que talvez está o perigo, queridos. É engraçado isso, como algumas coisas que são boas, elas podem se tornar também perigosas. Você pode, é excelente ministrar o louvor aqui, é excelente, queridos, que coisa extraordinária. Hein, Oswaldo, é um privilégio, é uma graça de Deus você poder estar aqui. Mas se o Oswaldo não tomar cuidado, ele acostuma tanto com cantar, ele acostuma tanto com estar aqui à frente, ele acostuma tanto com ministrar, ele conhece as músicas, ele habita no altar, ele habita no ambiente sagrado, ele está a vida inteira na igreja, e ele acostuma tanto com isso, que ele para de perceber o quão especial é a presença de Jesus na vida dele nesse lugar. Um pastor se acostuma tanto talvez com as escrituras, para lá e para cá, tem que meditar nela, tem que pregar, e conhece às vezes todos os contextos ali possíveis, que ele pode às vezes parar de perceber o quão especial é a palavra inspirada por Deus, revelada a nós, e o quanto ela tem para nos ensinar. Você pode ter, meu irmão, minha irmã, tantos anos de religião, tantos anos de igreja, tantos anos de culto, tantas pregações você ouviu, quantos pastores você conheceu, quantas coisas que você já viu, positiva e negativa, que o seu coração, ele vai entrando num estado de tratar como trivial aquilo que é sagrado, aquilo que é espiritual, aquilo que é a presença de Cristo, a presença de Jesus, aquilo que é o extraordinário de Deus para a sua vida. Você, quando se converteu, quando Jesus transformou você, quando Jesus tirou você das trevas, quando Jesus o trouxe à sua presença, o seu coração possivelmente estava irradiando, você estava como aqueles que sonham, você estava repleto de gratidão, de alegria, de júbilo, desejoso para fazer como essa mulher pecadora aqui do texto, desejoso para se prostrar aos pés de Jesus, desejoso para se lançar diante do Senhor, desejoso para se colocar com tudo que você possui diante da presença de Deus e ofertar a sua vida, ofertar o que você possuía, ofertar o seu tempo e buscar a Deus e conhecer mais de Deus. E aí as dúvidas surgiam porque a sua mente vivia pensando a respeito de Jesus, a respeito das coisas da palavra de Deus, das coisas sagradas. Mas o tempo pode ir passando, o tempo pode ir andando, e às vezes você começa a tratar como comum, como trivial, aquilo que é muito especial, aquilo que é muito extraordinário. Nós aprendemos aqui com Simão que nós temos que tomar cuidado com isso. Você sabe que Jesus está na sua vida,
Você sabe que Jesus está na sua família, você sabe que Jesus está presente na igreja, mas por favor não esqueça quem Ele é. Não esqueça qual presença é essa. Jesus, queridos, Ele é o Deus encarnado, é aquele que se fez homem e que habitou entre nós. Jesus, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Logos de Deus, o Verbo. Através dele todas as coisas foram criadas e tudo é sustentado por meio de Cristo Jesus. Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Jesus, Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele é a raiz de Davi, o Messias prometido. Jesus é aquele que venceu a morte, que venceu o mal, que ressuscitou, que está vivo. Jesus é aquele que foi assunto aos céus, mas que prometeu que voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja. Jesus, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que sara, Ele é aquele que resgata, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que transformou a sua vida, ainda que Ele esteja presente com você diariamente. Isso não faz da presença dEle menos especial. A presença dEle é extraordinária, a presença dEle é transformadora. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Então nós aprendemos com esse Simão que a gente não pode tratar Jesus com trivialidade. E ao mesmo tempo aprendemos que a presença de Jesus, ela exige honra. Exige honra. Jesus, queridos, Ele deve ser reconhecido e honrado no nosso meio. A presença de Jesus deve suscitar entre nós adoração. Olha essa mulher, ela entra em cena e ela se prostra aos pés de Jesus. Ela entra em cena e ela chora aos pés de Jesus. Ela entra em cena e ela seca os pés de Jesus com seus cabelos. Ela entra em cena e ela pega as suas economias e ela oferta para Jesus. Ela entra em cena e ela entrega tudo que ela possui de louvor, de adoração aos pés de Jesus, porque a presença de Jesus exige honra, exige adoração, precisa suscitar em nós um sentimento de louvor, um sentimento de adoração, um sentimento de honra. Jesus, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Jesus, queridos, Ele é Deus, Ele é merecedor do nosso louvor, da nossa reverência, da nossa adoração, da nossa entrega, do nosso coração, da nossa vida, e nós precisamos lembrar disso sempre. Às vezes a gente se confunde, a gente pensa que adorar tem a ver com o nosso humor, a gente pensa que adorar tem a ver com o nosso estado de espírito, a gente pensa que adorar tem a ver com se estamos cansados ou se não estamos, a gente pensa que adorar tem a ver com a música que a gente gosta ou com o que a gente não gosta, a gente se bagunça inteiro, queridos. A adoração não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Nós não adoramos porque nós gostamos do estilo musical. Nós adoramos aquilo que nós queremos dizer a Ele, aquilo que nós queremos entregar a Ele, dedicar a Ele. Nós não ficamos em pé, levantamos nossas mãos, cantamos louvores somente porque o nosso estado de espírito está numa posição de bom ânimo. Nós fazemos isso porque Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor. A Ele toda honra, toda glória, para todos sempre. A Bíblia fala que os anjos são seres espetaculares, e existem serafins, querubins, na presença de Deus, e eles não conseguem ficar na presença desse Deus extraordinário sem adorar a Deus. Eles se prostram e eles adoram, e eles declaram louvores, eles declaram adoração, eles declaram gratidão a esse Deus. Preste atenção, quando Jesus entra na casa de Simão,
Jesus é apenas um coadjuvante ali naquela casa. Jesus não está colocado na posição que ele deveria estar. Por isso não existe adoração naquela casa. Por isso não existe honra para Jesus naquela casa. Por isso não existe reconhecimento de quem Jesus é naquela casa. Mas quando aquela mulher invade aquele jantar, ela não está preocupada com o dono da casa, ela não está preocupada com o que está acontecendo, ela não está preocupada com o assunto que está rolando na mesa, ela não está preocupada se vai agradar, se vai desagradar, ela não está preocupada se as suas economias duraram muito tempo para juntar ou não. A única preocupação daquela mulher é se prostrar diante daquele que é digno de louvor, de adoração, daquele que é digno de ser reverenciado. A única preocupação dela é honrar Jesus, é adorar Jesus, é reverenciar Jesus, é dar a Jesus aquilo que ele é digno de receber. O costume da presença de Jesus não pode significar para nós relaxamento na adoração, queridos. O costume de cultuarmos não pode significar para nós uma adoração relaxada. O costume de estarmos na igreja não pode significar para nós uma adoração sem vida, uma adoração sem vigor, uma adoração sem vontade, uma adoração sem coração. O costume de ofertar não pode significar para nós oferta sem valor algum, oferta sem peso, sem propriedade, sem generosidade. O costume de ofertar não pode significar para nós uma oferta de flanelinha, que nós daríamos por flanelinha. Não, precisa haver em nós um mover de generosidade, de adoração, de amor, que entrega a Jesus daquilo que ele é digno de receber, daquilo que ele é merecedor de receber. Nós precisamos fazer isso. Há um contraste claro nesse texto entre Simão e a mulher pecadora. É gritante o contraste que nós encontramos aqui. Simão não entende o valor da presença de Jesus, mas a mulher valoriza Jesus de uma forma extraordinária. Simão não entende o valor daquele que está na sua casa. Quem é que está sentado ali? Enquanto aquela mulher entende que talvez aquela é a sua única oportunidade, e ela quer entregar tudo o que tem para esse Jesus, para o autor, o consumador da sua fé, para aquele que é o seu rei, para aquele que é o seu Senhor. Meus irmãos, eu vejo aqui uma diferença clara de intensidade, e a minha preocupação sempre reside nos campos daqueles que estão do lado do fariseu, porque eu acho que a gente tem mais facilidade de se identificar com o fariseu do que com a mulher, porque já estamos na presença de Deus, já estamos na igreja, já estamos às vezes acostumados com a presença de Deus, acostumados com as bênçãos de Deus, com o cuidado de Deus, com o livramento de Deus. Meus irmãos, eu tenho uma família muito abençoada. Eu tenho 2 irmãos que são pastores, com famílias abençoadas. Meu pai era pastor. Eu tenho tios, eu perdi a conta já aqui, mas deve ter, sei lá, uns 20, 30 pastores na família, não sei. Eu tenho tios pastores, eu tenho primos pastores. A minha família, Deus mudou a história, a trajetória. O meu avô é aquele cara com arma na cintura lá no morro, lá em Petrópolis. O meu pai se desviou por um período, depois converteu, voltou para Jesus, achou minha mãe, casou com a minha mãe. Através deles, a família da minha mãe aceitou Jesus, foi transformada, foi mudada. E a partir daí, toda a nossa família, nossa casa, e os irmãos do meu pai, todos são salvos também. E os meus primos, na sua maioria, e tios e tal. Então é aquela família, gente, que ninguém puxa a faca para ninguém, nem palavrão fala nessa família, na maior parte dos momentos, salvo aqueles que estão fora da presença de Deus. É uma família muito abençoada, muito agraciada, e a gente acostuma com a presença de Deus. Acostuma em não ter discussão dentro de casa. Acostuma em não ver. Eu nunca vi nenhum tio meu gritar com as suas esposas. Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigarem. Nunca vi na minha vida. A gente acostuma com a bênção de Deus. E aí a gente pode se tornar um crente que a presença de Jesus, ela é comum, ela é trivial. A pecadora não, é desesperador. O cara que está lá vindo do mundão,
do meio da dificuldade, que a família dele ainda está lá no meio do olho do furacão, é desesperador, é complicado. Ele às vezes precisa se prostrar diante de Jesus, porque ele precisa pedir misericórdia para Jesus, para que a vida dele seja mudada, a família seja transformada, as coisas mudem. E talvez você já esteve lá, como eu estou te falando que a minha família em algum momento estava lá também, mas a gente não está mais lá há um bom tempo, e você talvez já não está mais lá há um bom tempo, e a bênção do Senhor tem crescido sobre você, sobre a sua casa, seus filhos são abençoados, agora você é abençoado, você está no GECEL abençoado, uma igreja abençoada, amigos abençoados, convívio abençoado, e a gente acostuma com a bênção de Deus, ela é boa demais, mas isso não pode fazer da gente menos adorador, pelo contrário, nós precisamos fazer uma reflexão, lembrar de onde Deus nos tirou, refletir sobre o que Deus tem nos dado, o que Deus tem colocado nas nossas mãos. E nós precisamos fazer uma reflexão de forma que a gente consiga ter um coração grato, um coração de louvor, um coração de adoração, um coração de exaltação ao nosso Deus. Isso é muito sério, porque lá em Apocalipse 3 fala de uma igreja chamada Laodiceia, e Jesus fala para essa igreja, e o problema dessa igreja não é que ela é fria, o problema dessa igreja não é que ela não quer saber de nada, não, o problema dessa igreja é que ela é morna, o problema dessa igreja é justamente porque ela não é fria e nem quente, porque quando está frio, desviado, caído, há uma esperança de conversão, ou pelo menos a pessoa sabe que ela não está da forma que ela deveria estar. Quando está quente, maravilha, mas o problema dessa igreja é que ela está morna, ela se acostumou com o cuidado de Deus, com as bênçãos de Deus, com a graça de Deus, e ela já não se entrega ao Senhor como ela deveria se entregar. Olha o que diz Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, diz o Senhor. Meus irmãos, o descaso com Jesus surge de uma incompreensão errada de quem Ele é e do que Ele fez por nós. Surge de uma incompreensão de quem Deus é e do que Ele fez por nós. E de quem nós somos nesse processo. Jesus deixa isso claro ali no texto, lá no verso 41 e 42, porque ele diz assim, Jesus ele conta uma parábola, ele diz, olha, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50, e como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos, qual deles, portanto, o amará mais? Jesus conta uma parábola de uma dívida, dizendo que um tinha uma dívida de 500 e o outro de 50, e os 2 foram perdoados, mas aí a conclusão óbvia é que o que devia mais vai ser muito mais grato, vai ser muito mais amoroso do que aquele que devia menos. E depois Jesus traz essa aplicação para a situação da mulher pecadora e da mulher e de Simão, fariseu, dizendo que a mulher ela tinha um entendimento do tamanho da dívida que lhe foi perdoada, e por isso o seu amor e a sua adoração era mais profunda, quando que o fariseu, na sua cabeça, talvez a dívida que lhe foi perdoada é muito pequena, e por causa disso, o seu amor e a sua gratidão é menor também. Mas o que está implícito aqui, queridos, que talvez a gente não perceba às vezes, é que não é questão da dívida da mulher ser maior do que a do fariseu. Na verdade, as dívidas são iguais. É a percepção da dívida que está diferente.
A questão é que a mulher pecadora entende verdadeiramente o que Jesus está fazendo por ela. E aquele fariseu não. A questão não é que você tem menos dívida do que alguém que pecou mais ou fez isso, aquilo, outro. A verdade é que todos nós estávamos condenados longe de Deus. A Bíblia diz que todos pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Não tem ninguém aqui que tivesse uma dívida menor do que o outro. Todos pecamos contra Deus e o destino de todos nós era o inferno. A diferença está, talvez, na compreensão que cada um tem daquilo do que foi perdoado. Porque se você parar para entender, para meditar e para compreender de que se não fosse a graça de Deus sobre a sua vida, não interessa as suas capacidades, que você foi capaz de fazer bom ou não nessa vida, se não fosse a graça de Deus para perdoar você, para te receber na família de Deus, para te dar um novo nome, para te perdoar os pecados, para te purificar, justificar, regenerar, nós não estaríamos de pé. Se a gente entende isso, tem que surgir no nosso coração um desejo e uma gratidão, um desejo de adorar, um desejo de louvar, um desejo de bendizer, de entregar a nossa vida, de doar a nossa vida, o nosso tempo, as nossas habilidades, o nosso talento, os nossos bens, os nossos pertences a este Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então a verdade é que se talvez não há em você ainda essa vontade, ou se há em você o costume com a presença de Deus e o tratamento de Jesus como trivial, é porque falta em você uma percepção clara daquilo que Jesus fez por você, daquilo que Jesus faz todos os dias por você. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã elas são as causas de nós estarmos de pé. Ah, como Deus é misericordioso para conosco, queridos. Como Deus releva os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas debilidades, e como Ele nos perdoa vez após outra, como Ele nos resgata, como Ele nos purifica, como Ele nos fortalece, como Ele nos alimenta, como Ele nos abençoa. Nós precisamos dar a Ele louvor, honra, glória e adoração. Como você tem tratado Jesus na sua casa? Como você, Jesus é bem-vindo lá, queridos. Jesus é bem-vindo lá, ou a dinâmica do seu lar faz com que a presença de Jesus não seja bem-vinda ali. O que se assiste na televisão, o que se toca nas rádios, o que se fala na mesa, a forma como você está valorizando a presença de Jesus na sua casa. Como você tem tratado Jesus na sua vida, como você tem valorizado a presença de Jesus em você. Você que é o templo do Espírito Santo de Deus. Como você tem feito isso? Que possamos entender sempre o quão especial é a presença de Jesus na nossa vida. Se coloque de pé comigo, vamos orar juntos mais uma vez, em nome de Jesus. Feche seus olhos e, se você puder fazer um pequeno exercício rápido comigo, lembra um pouquinho aí da onde você veio, lembra da onde Jesus te tirou, lembra o quanto você já conquistou, alcançou, como a presença de Jesus ela trouxe milagre, ela trouxe restauração, ela trouxe libertação, ela trouxe cura.
quanto a presença de Jesus, ela mudou a tua história, ela mudou a tua realidade, ela mudou as tuas perspectivas, o quanto a presença de Jesus, ela te fortaleceu, o quanto nos momentos lá do vale da sombra da morte, Jesus estava com você, Ele estava te sustentando, estava te guardando, estava te amparando. Comece a lembrar o que Jesus fez por você, quem é Jesus na sua vida, o que Jesus representa para você. E se você tiver sucesso nesse exercício, eu gostaria que você liberasse nos teus lábios palavras de louvor, palavras de adoração, que você fizesse uma oração, não pedindo nada nessa noite, mas agradecendo ao Senhor. Diga para Ele que Ele é bem-vindo na sua vida, diga para Ele que Ele é bem-vindo na sua casa, diga para Ele que a presença dEle para você, ela é preciosa, ela é valiosa. Diga para Ele que você não consegue imaginar a sua vida sem a presença de Jesus. Diga para Ele o quanto é importante a graça dEle sobre você, a sabedoria que Ele te confere, a estratégia, o discernimento. Diga para Ele como foi bom crescer na família que você cresceu, onde a presença dEle estava. Ou então diga para Ele como foi bom, como tem sido bom ter uma família transformada a partir de você, por causa da presença de Jesus. Fale com o Senhor, faça um exercício nesse momento de lembrar, de colocar Jesus na posição que é dele, na posição especial, destacada, de honra, de louvor, de reverência, de adoração ao Senhor Jesus. Eu vou deixar você orar. Eu gostaria que você orasse aí, que você falasse com Deus, que você declarasse palavras de louvor, palavras de adoração, palavras de gratidão.